nós vamos falar sobre bênçãos e maldições. Mais especificamente, nós vamos falar da fonte de bênçãos e maldições. Para contextualizar você um pouco mais sobre o nome da série, por que se chama Upgrade, nós falamos aqui logo no primeiro domingo que todos nós hoje temos um celular, temos um computador, e normalmente nós somos avisados, às vezes não somos avisados porque faz automaticamente, sobre uma nova versão que existe do nosso celular ou dos aplicativos do nosso celular ou dos softwares do nosso celular, perguntando assim: você gostaria de instalar a nova versão? Alguns de nós dizem sim, quero instalar. Outros dizem não, por enquanto não. Então nós falamos que existem algumas questões que nos levam a instalar uma nova versão ou não. E uma das coisas que nos fazem, às vezes, trocar de celular ou instalar uma nova versão do software do nosso celular é que a nova versão, ela corrige problemas da versão antiga. A nova versão corrige problemas da versão antiga. Uma outra coisa que faz a gente comprar um novo celular ou instalar uma nova versão do nosso celular, do nosso computador, é ter funcionalidades, ter questões que não tinham na antiga. Quantos aqui já trocaram de celular porque tinha uma câmera mais potente, ou tinha um aplicativo, um joguinho que não tinha no anterior? Muitas vezes nós fazemos isso. Então, o convite que nós estamos fazendo aqui é olhar para as nossas vidas e perceber. Porque quem tem celular Android, olha na Apple Store, na Play Store, que é da Google. Quem tem celular da Apple, olha na Apple Store. Nós, se você veio pela primeira vez, te convido a entrar na loja que nós estamos entrando aqui todos os domingos. É a God Store. A God Store é o lugar onde todo cristão deveria entrar sempre e perceber se tem lá uma nova versão de nós mesmos que Deus tem para nos presentear. Uma nova versão, um novo Fernando, um Fernando melhor, um Fernando que não é igual ao Fernando de ontem. Muitas vezes, eu e você entramos na God Store, ou pela oração, ou pela leitura da palavra, ou por uma ministração, ou por uma música bonita. Não sei a forma que você alimenta a sua espiritualidade. Mas eu disse aqui no primeiro domingo que algumas vezes que eu entro na God Store, que eu entro na loja de Deus, no lugar onde Deus prepara aquilo que nós lemos aqui em Jeremias, um plano que Ele tem para a minha vida, um sonho que Ele tem para a minha vida, uma nova versão do Fernando, uma versão melhorada, uma versão que não tem os erros do passado, uma versão que tem novas funcionalidades, que tem o agir do Espírito Santo na minha vida, para que eu seja mais funcional, e para que eu seja mais instrumental, um instrumento melhor nas mãos dele. Mas assim como eu e você entramos na Apple Store ou na Play Store e não baixamos alguns aplicativos da nosso celular, não instalamos algumas atualizações, eu e você também corremos o risco de chegar diante de Deus, de ouvir a voz de Deus, de perceber o que Deus está querendo nos ensinar, de mostrar para nós: olha, Fernando, eu tenho uma nova versão da sua vida. Eu tenho uma versão que não comete esse erro, eu tenho uma versão que não fala essas coisas que você fala, eu tenho uma versão melhorada de você, Fernando. Mas eu, mesmo assim, posso dizer: não, Deus, eu não quero instalar isso na minha vida agora. E Ele me respeita, Ele continua me amando, Ele continua me mostrando e me indicando que tem novas versões de mim mesmo. Se você chegasse hoje diante da loja da God Store, da loja de Deus, onde tem novas versões de você mesmo, o que será que Deus te ofereceria? Quando você vai num novo aplicativo, não sei se você já teve essa experiência, e você vai ler em por que aquela nova versão foi escrita, está escrito lá: essa versão corrige o problema tal. Essa versão é para aqueles que estão tendo esse problema no celular. Se eu e você entrássemos na nova versão que Deus tem para nós, o que será que Ele quer corrigir nessa próxima versão? Assim como os celulares não são corrigidos todos numa versão só, e à medida que os dias vão passando e os meses vão passando, novas versões vão saindo, assim é Deus trabalhando na nossa vida. Dia após dia, nós aumentamos o nosso relacionamento com Ele e Ele nos dá novas coisas que Ele quer fazer na nossa vida. Ele vai nos fazendo crescer de glória em glória, de passo em passo, de caminhada em caminhada, de oração em oração, de leitura da palavra em leitura da palavra. E o nosso relacionamento, nós somos mais próximos de Deus, nós ficamos mais amigos de Deus.
e nós vamos deixando as novas versões que Ele tem para a nossa vida se instalarem. Fernando, então não sou eu que tenho que me esforçar para que eu me torne a nova versão? Diz a palavra de Deus que tanto o querer como o realizar é de Deus. O maior interessado em transformar você em alguém melhor, querido, é Deus. O maior interessado em transformar a sua vida, em tirar os seus defeitos, em melhorar a sua vida, em te dar mais potencial para ser um instrumento na mão de Deus, é Deus. Por isso que Ele prepara novas versões para nós. Nós só precisamos aceitar a graça de Deus na nossa vida. Nós precisamos aceitar o agir do Espírito Santo na nossa vida. Então, fique atento, não se desconecte de Deus, não se desconecte da God Store. Deixe, nesse tempo que nós vamos ministrar aqui agora, deixe as novas atualizações de Deus vir sobre a sua vida. Amém? Fernando, que parte da Bíblia que está esse negócio de atualização, de God Store aí? Não está com essa linguagem, não está bem com essa linguagem assim, mas é mais ou menos isso que Deus quer fazer na nossa vida. Na primeira conversa nossa, nós falamos que as provações são instrumentos que Deus usa para nos fazer crescer. A medida e a maneira como nós lidamos com as provações nos fazem muitas vezes receber todo o potencial que Deus tem para nos fazer crescer. Então, por causa disso, nós precisamos aprender a lidar com as provações. Não reclamar das provações, não transformar as provações em tentações, porque Deus não tenta ninguém, Deus prova a nossa fé. Porque é na hora da nossa fé, na hora da provação, que a nossa fé é autenticada. Assim como eu e você vamos lá no cartório e autenticamos um documento, na hora da provação, da dificuldade, da luta, nós também autenticamos a nossa fé. É um momento onde nós mostramos para nós mesmos, para as pessoas à nossa volta, que a nossa fé ela é verdadeira. Só na hora da provação que isso acontece. Semana passada, nós falamos da fé que produz boas ações. A nova versão que Deus tem para nós é uma versão que nos dá, a partir da nossa fé, atitudes diferentes. Atitudes de amor, atitudes de misericórdia, atitudes para com o outro diferente. Nós não pensamos mais só em nós não só olhamos para nós mesmos, mas nós também percebemos o outro. E terminamos a semana passada participando da ceia juntos. E hoje nós vamos falar da língua. Querido, você já ouviu falar de histórias de grandes incêndios? Há pouco tempo, eu estava, há alguns dias, minha sobrinha, inclusive fui vê-la hoje em São Paulo, ela mora em Portugal, a Larissa, e provavelmente está nos assistindo em São Paulo e também nos assiste lá em Portugal, quando ela pode. E eu vi uma notícia no jornal dizendo que um grande incêndio estava tomando conta de uma região de Portugal e que algumas pessoas, inclusive, haviam morrido na estrada porque a proporção que aquele incêndio tomou foi fora do controle do ser humano. E as fotos eram assim um negócio fenomenal e nós ficamos um pouco preocupados, até depois fomos olhar e ver que não era na região que ela estava, mas sentimos por aquela catástrofe, aquele negócio gigantesco. E outras que nós já ouvimos aqui no nosso país, grandes incêndios que queimaram florestas inteiras, queimaram fábricas inteiras. Eu te pergunto, como foi que um grande incêndio como esse deve ter começado? Provavelmente uma fagulha. Provavelmente uma bituca de cigarro. Não sei. Uma pequena fagulha de fogo. Uma pequena faísca em uma fábrica como essas aí em Cubatão, em Santos, explodiu um grande tanque de combustível. Um incêndio que não deu para controlar mais, querido. Surgiu de uma pequena fagulha. Eu lembro de um incêndio que aconteceu em uma favela de São Paulo que queimou praticamente a favela inteira. E eles estavam desconfiando que uma pessoa dormiu e deixou a vela ligada ou acesa no quarto. Uma pequena chama, um crepitar do fogo, um pequeno fogo, destruiu aquela favela inteira. O poder de uma pequena fagulha de fogo. Esse é o comparativo principal que eu queria trazer para você hoje, sobre o poder da nossa língua. Tiago usa esse exemplo
para falar conosco a respeito do poder da nossa língua. A nova versão que Deus tem para mim, da minha vida, quer me ensinar a domar a minha língua. Quer me ensinar a usar melhor a minha boca e as minhas palavras. Eu não sei a sua, mas a nova versão que Deus tem para mim hoje quer me ensinar a usar melhor a minha boca. Trocar algumas palavras que eu falo, colocar na minha boca outras palavras e tirar da minha boca algumas palavras que têm incendiado, que têm causado incêndio na minha vida. Alguns incêndios que eu já lidei, seja na minha vida ou na vida de amigos e irmãos meus, querido, chegaram a proporções que o homem e ninguém mais conseguia controlar. Situações difíceis. Porém, que quando nós fomos analisar, começou numa pequena fagulha, numa pequena palavra maldita, lá atrás. Muitas vezes nós não nos atentamos, querido, para aquilo que nós estamos falando. E eu queria chamar a sua atenção hoje para Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, é uma leitura extensa. Por favor, se você quer acompanhar na sua Bíblia ou aqui no telão, apenas preste bem atenção, assim como nós sempre fazemos, ou grifa aí na sua Bíblia, ou guarda na sua mente as palavras que estão te chamando a atenção. Meus irmãos, diz Tiago, não sejam muitos de vocês mestres. E foi difícil, querido. Semana inteira mastigando só o primeiro versículo. Porque eu que ensinar hoje. Não seja muitos de vocês mestres. Pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Olha o que ele diz. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca de um cavalo para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, eles são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade. Colocada entre os mermos do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Querido, Tiago estava bravo com a língua aqui. Estava. Se tinha uma coisa que Tiago queria cortar fora da vida dele, acho que era a língua. E ele pega pesado. Queria que você fizesse uma reflexão se o que ele está falando faz sentido. Será mesmo que a língua tem todo esse poder aqui? Será mesmo que isso que ele está falando faz sentido na nossa vida? Vamos continuar. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Com a mesma língua, com a mesma palavra, com a mesma boca, nós louvamos a Deus. E com a mesma boca, com a mesma palavra, nós amaldiçoamos os homens que são feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não se pode ser assim, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, uma vide produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio,
e tenha entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante as obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Feche seus olhos. Vamos orar a Deus. Pai, nós queremos saber o que o Senhor tem para melhorar a nossa vida. Pedimos agora que o seu Espírito use essa palavra, esse texto, para sondar o nosso coração, visitar o mais profundo da nossa alma e mostrar o que nós precisamos mudar, melhorar, ser sábios segundo a sua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Reverendo Hernandes Dias Lopes, quando fala a respeito do poder da língua, ele diz que a língua tem 3 grandes características baseado nesse texto. Primeira característica, ele diz que a língua é poderosa. A língua tem um poder muito maior do que nós podemos imaginar. A segunda característica, ele diz que a língua é indomável. O texto diz que nós conseguimos controlar animais, nós conseguimos domar um touro bravo, nós conseguimos domar um cavalo nervoso, mas não conseguimos domar a nossa língua. E a terceira característica que ele diz é que a nossa língua, muitas vezes, ela é incoerente. Ela fala uma coisa daqui e outra assim. Ela louva a Deus, ela faz orações, ela fala com Deus e ela muitas vezes amaldiçoa aquele que é alvo do amor de Deus. O que você acha que esse texto está querendo dizer a você, querido? O que você acha que nós podemos aprender com esse texto? Eu não quero aqui levar a nossa palavra e a nossa palestra para o lado do pensamento positivo, ou do fale coisas positivas, ou cante mantras que as coisas vão dar certo na sua vida. Não, querido. Eu não estou querendo falar aqui, preste atenção, da magia das palavras que saem da nossa boca. Não é esse o meu assunto hoje. Tá bom? Tem muita gente já falando disso. Eu queria fazer uma análise, como eu fiz durante esses dias, da minha vida. E eu queria estimular você a fazer da sua. E perceber, será mesmo que a minha língua tem tanto poder assim? E se tem, será que eu não estou com grandes incêndios na minha vida causados pela minha língua? Porque muitas vezes na minha vida eu me senti como um grande navio cheio de potencial, com ventos batendo de Deus na minha vida, mas o navio estava indo para o outro lado. Será que muitas vezes meu navio, a minha vida, não é levado para outros lados por aquilo que eu falo, por aquilo que eu digo, por aquilo que sai da minha boca? E aí nós vamos ter um problema um pouco maior, porque Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então eu queria convidar você a perceber, primeiro, se a sua vida tem sido movida pela sua língua de verdade. E segundo, se a sua língua tem falado do que tem no seu coração. Porque é isso que Jesus diz. Quem sabe eu preciso entrar num processo em algumas áreas da minha vida de limpar o meu coração, de aliviar o meu coração, de lavar o meu coração. Porque muitas vezes o meu coração está amargando minha língua e minha língua está dirigindo minha vida para cantos obscuros. Quantos relacionamentos meus e seus não são quebrados por causa da minha língua, da sua língua? Quantos problemas, quantos distanciamentos entre marido e mulher, quanto pais e filhos são causados por coisas que nós falamos. E aí, os temperamentos são muito, influenciam muito. As pessoas que são como eu, mais de temperamentos fortes, que não levam desaforo para casa, que falam mesmo o que tem para falar, normalmente sofrem mais com essa bendita língua. Aqueles que são mais introvertidos, guardam e sofrem sozinhos, calados. Não pensem que aquele que sofre calado e que guarda e que não fala, domina bem a sua língua. Muitas vezes nós tínhamos algo que precisava ser falado e nós não falamos.
E o fato de ter algo para ser falado e nós não falamos, também é sinal que nós não usamos bem a nossa língua. Eu sei que muitas vezes esse texto é usado mais para o nosso lado aqui, as pessoas como eu, que falam mais e que às vezes machucam mais com a língua. Mas cuide-se, porque Tiago diz que muitas vezes nós não dominamos a língua. Convite não é para parar de falar. O convite é para dominar, ter domínio sobre. Não, é impossível dominar, o próprio texto diz, Fernando. Nós precisamos de alguma forma, querido, discipliná-la então. Nós precisamos de alguma forma ensinar ela. Porque se nós não fizermos isso, incêndios e mais incêndios. Durante essa semana eu estava estudando, de repente começava a pegar um fogo à minha volta, uma situação complexa, eu falava, tá aí. Eu estava estudando sobre isso a semana e pegou fogo. Aí como foi que eu consegui? Como que eu deixei? Não era para ter deixado. Domina, disciplina, muda, faz diferente. Dá um jeito, Fernando. Se vira nos 30, porque Deus tem uma nova versão para dar a você da sua vida. Busque a Deus, busque a presença de Deus. Vamos perceber algumas questões que ele nos diz. Ele diz o seguinte, que a língua é tão poderosa que alguém que consegue controlá-la e não tropeça no falar é perfeito. A perfeição é sinalizada por alguém que não tropeça no falar. Então nós vamos começar aqui do zero, tá bom? Essa palavra de hoje, ela tem um alento para nós. Qual é o alento que ela tem? Todo mundo é igual. A Bíblia diz aqui que ninguém consegue controlar a sua boca. Então, se você está pensando aí assim, não, comigo é diferente, eu controlo minha boca, eu não tropeço no falar, querido, não é assim. Porque todos nós somos imperfeitos, em algum outro momento nós deslizamos no nosso falar. Então ele vai falando a respeito do freio na boca de cavalos. Olha a primeira comparação que ele faz a respeito da nossa língua. Quem aqui já andou de cavalo? Nem que seja ali em Monte Verde, pagando R$10. Não foi lá em Monte Verde que eu andei de cavalo, não, cara. Foi lá no sítio. Né? Quando você vai andar de cavalo, você tem que colocar dentro da boca do cavalo um freio, um aparelho que faz com que o cavalo seja dominado por duas simples cordinhas. Aquele aparelho chamado freio é o que faz o cavalo vira para a direita, vira para a esquerda. Um cavalo grande, bravo, forte, é dominado por um simples aparelhinho. Esse é o comparativo que muitas vezes acontece na nossa vida. Nós somos inteligentes, nós tivemos uma boa criação, nós fizemos faculdade, nós fizemos mestrado, nós fizemos doutorado, nós somos pastor, nós somos mestre de Bíblia, nós fazemos um monte de coisa. Mas muitas vezes somos dominados pela nossa língua. E caímos e tropeçamos no que nós falamos. Eu queria convidar você a ter um pouquinho mais de cuidado e pensar um pouquinho mais naquilo que você tem falado. Porque se eu tivesse pensado lá atrás em muitas coisas que eu falei, e eu tivesse pedido a Deus para mudar a minha vida, o meu jeito de falar, o meu jeito de ser, querido, muitas besteiras teriam sido evitadas. Quem sabe Deus quer te ensinar e me ensinar hoje a disciplinar, a mudar um pouco o que nós temos falado. A segunda comparação que ele faz ele diz que a língua é como um leme. Um grande navio é dirigido por um simples leme, que à medida que ele vira para lá ou para cá, ele direciona toda a nossa vida. De novo, eu não estou falando de pensamento positivo, eu não estou falando aqui de você entronizar as coisas boas dentro de você, que aquilo vai dar certo na sua vida, mas eu estou dizendo aqui que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Muitas vezes nós deixamos nosso coração se encher de mágoa, de tristeza, de peso, e a nossa boca fala mágoa, tristeza e peso, e isso enche mais o nosso coração de mágoa, tristeza e peso. E nós falamos mais sobre isso, e nós enchemos mais do que isso, e nós falamos mais sobre isso, e daqui a pouco, querida, a nossa vida está um poço de mágoa, tristeza e pesar.
Então eu convido você a avaliar coisas que têm saído da sua vida. Muitas vezes nós falamos, esse casamento não vai dar certo, esse casamento já acabou, esse casamento não vai dar certo, esse casamento já acabou, esse casamento não vai dar certo, esse casamento já acabou, e muitas vezes isso nem tinha dentro do coração, daqui a pouco estava dentro do coração. E aí está dentro do coração, e a boca fala de novo, e o negócio volta de novo, e vai de novo, e vai de novo. Sabe o que vai acontecer, querido? Vai acabar o casamento. Presta atenção, eu não estou falando da magia, por quê? Porque nós, muitas vezes, estamos falando daquilo que está no coração. Se eu falo que o meu casamento não tem mais jeito, provavelmente eu não luto mais por ele como eu lutaria se eu falasse que ele tem jeito. Se eu falo que esse filho, que essa filha, que essa criança não tem mais jeito, eu não luto mais por ele como eu deveria lutar. Quando uma professora que tem uma classe de 20 alunos diz assim, olha, o Joãozinho não tem mais jeito. Ela está dizendo o quê? Eu vou lutar para ensinar todos os outros, mas aquele ali já era. Não conte mais com o meu esforço para tentar ajudá-lo. Agora, quando eu e você falamos, expressamos, não, tem jeito sim. Eu ainda não sei como, mas tem. Tem jeito. Agora eu e você precisamos aprender a nos encher de Deus, a nos encher dos pensamentos de Deus. Quer ver uma pergunta que nos ajuda nessas horas? Que muitas vezes já me ajudou? É assim, o que Deus pensa a respeito disso? Todas as vezes que eu fiz essa pergunta na minha vida, me ajudou. Todas as vezes que eu não fiz, eu pensei a respeito. E o negócio atrapalhou. Então, antes de falar, quem sabe eu e você precisamos nos perguntar, o que Deus pensa a respeito disso? Eu acho que o meu casamento já acabou, mas o que Deus pensa a respeito disso? Eu acho que o meu filho não tem muito jeito mais, mas o que Deus pensa a respeito disso? Eu acho que a igreja não está fazendo o que tinha que fazer, mas o que Deus pensa a respeito disso? Eu acho que esse pastor não prega muito bem, mas o que Deus pensa a respeito disso? Eu acho que as minhas finanças nunca vão levantar mais, o que Deus pensa a respeito disso? Eu acho que eu estou rico agora, estou cheio de dinheiro e minha conta bancária está bombando. O que Deus pensa a respeito disso? Eu não consigo estudar, eu não consigo ir para frente, eu não consigo melhorar a minha vida. O que Deus pensa a respeito disso? Quem sabe, antes de falar o que eu pensei, eu preciso pensar o que Deus pensou para falar o que Ele pensou. Nós lemos Jeremias, que Deus dizendo, eu que sei que pensamentos tem a seu respeito. Quem sabe eu e você precisamos falar menos o que nós pensamos a respeito de nós mesmos e falar mais o que Deus pensa a respeito de nós. Confusão, não entendi nada. Quem sabe eu e você precisamos prestar mais atenção no que Deus pensa a respeito de nós e falar mais o que Deus pensa a respeito de nós e falar menos o que eu penso a respeito de mim mesmo. Falar menos o que os outros pensam a respeito de mim. Porque muitas vezes na minha vida eu me preocupei pouco com o que eu penso a respeito de mim, pouco com o que Deus pensa a respeito de mim e muito com o que os outros pensam a respeito de mim. E isso muitas vezes me faz falar, aí piorou. Porque quando eu falo o que eu penso a respeito de mim já é ruim, imagine quando eu falo coisas que os outros pensam a respeito de mim. Essa semana eu lia um texto que diz que o Instagram é uma das redes sociais que mais provocam depressão em adolescentes. Pode procurar na internet. Por quê? Porque os adolescentes, e eu estou achando que também adulto, mas tudo bem, não foi pesquisado ainda. Mas é só um olhar meu. Porque você está vivendo a sua vida e de repente você se depara com uma foto que não é a realidade, porém está longe da sua vida. E aí você começa a ter um desejo que você não tinha. E aí você começa a se moldar a partir de uma foto, de uma imagem que outra pessoa colocou. Isso é um problema. Nós começamos a assumir para nós o que os outros pensam. O que os outros pensam da vida. O que os outros querem da vida. Nunca, ninguém queria ter um Camaro amarelo. Depois que começou a cantar aquela bendita música, a Chevrolet deve ter vendido mais Camaro amarelo, tenho certeza. E as pessoas que de verdade gostavam de um Camaro amarelo acabaram vendendo, né? Porque deturpou a coisa. O pensamento de alguém deturpou o sentimento de outros.
Eu e você vivamos num mundo extremamente materialista, num mundo que muitas vezes nos faz inflamar a nossa língua, querido. O inferno muitas vezes toma a nossa língua para causar destruição. A Bíblia diz que o mal, que o maligno veio para roubar, matar e destruir. E eu e você muitas vezes deixamos isso acontecer na nossa vida, a partir da nossa língua. Quantas mulheres têm a sua imagem, sua autoimagem baixa, por causa de palavras que nós, maridos, falamos? Quantos homens se acham nada por palavras que as suas esposas falaram? Quantas pessoas não se dão bem na vida por palavras que seus pais falaram? Palavras malditas. Que Deus tenha misericórdia das pessoas para quais eu já disse palavras malditas. Deus sabe o quanto eu já me arrependi. E que Deus mude a minha vida para que eu não fale mais. Mas eu e você vamos ser moldados por Deus à medida que nós deixamos, querido. Quantas vezes haver um boletim de uma criança com a nota abaixo, uma reclamação da escola, nós tendenciamos a comprar a ideia que a professora nos falou, que nós falamos, que o mundo nos falou, e olhar para a criança e dizer assim, não tem jeito mesmo. Está aí, ó, não tem jeito mesmo. Quantas vezes nós precisamos apoiar a pessoa que está do nosso lado, dizer eu acredito em você, vamos, estamos juntos. E nós criticamos. A crítica não é ruim, mas a crítica é quando coloca para baixo, quando aponta a outra pessoa para baixo, quando rebaixa o outro, essa sim é ruim. E eu e você muitas vezes nos especializamos em criticar e esquecemos de elogiar. Eu não estou falando para você sair elogiando sua esposa coisas que ela não tem, que ela vai saber que é falso, tá bom? Uma coisa que mulher sabe é falso. Então, você não está achando o cabelo dela bonito, não fala que o cabelo dela está bonito, porque ela vai saber e ela vai no cabeleireiro. Ela acredita mais no cabeleireiro dela do que em você. Presta atenção nisso. Se o cabeleireiro dela falar para ela que o cabelo dela está feio e você falar que está bonito, querido, por favor, tem o WhatsApp do cabeleireiro da sua mulher, tá bom? De vez em quando você conversa com ele e pergunta como é que ficou. Agora, eu não estou falando para você elogiar coisas que não existem. Eu estou dizendo para você, quem sabe eu, aprendermos um pouco mais, elogiar aquilo que existe. Aquilo que é verdade, aquilo que é real na nossa vida. Se tem alguém que não dava para elogiar, era nós, querido. Se você vai ler a Bíblia, tem elogios a nosso respeito. Tem Deus falando que Ele gosta de nós. Tem Deus falando do bem que Ele quer para nós. Do amor que Ele tem por nós. Tem alguns textos da Bíblia que a gente lê, a gente fala assim, nossa, Senhor amado. Davi, por exemplo, no Salmo 8, dizendo, quem sou eu diante das estrelas, da lua, de tudo essas coisas maravilhosas que eu estou olhando para o céu agora? Davi diz, eu sou feito por Deus, um pouquinho menor do que Ele. Efésios diz que nós somos poema de Deus, criação de Deus, feitos pelas mãos do Criador, com um sonho especial, com um projeto especial. Jeremias, quando o povo estava no cativeiro e achava que a sua nação tinha acabado, que não tinha mais jeito sua vida, que nunca mais eles iam conseguir aquilo que eles já eram e já foram criados por Deus para ser, já tinham desistido de louvar, não conseguiam mais cantar músicas bonitas ao Senhor. Deus manda um profeta dizer para eles, eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vocês. Se vocês me buscarem de todo o seu coração, vocês me acharão. Muitas vezes eu e você deixamos a nossa língua produzir coisas ruins na nossa vida, porque nós damos mais valor ao que nós pensamos a respeito de nós, ao que os outros pensam a respeito de nós, e menos valor do que Deus pensa a respeito de nós. Faz sentido isso para você? E a última
comparação que ele faz nessa primeira parte, ele faz com uma simples fagulha, que contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Preste atenção, querido. Alguém já disse que palavra dita não volta atrás. Quantas vezes em aconselhamentos de casais ou os conselheiros que nós conversamos dizem, a gente pergunta, o que aconteceu? Não, foi aquele dia, ele me falou aquilo. Mas faz 20 anos isso, palavra maldita, que muda todo o curso de uma vida. Eu lembro de um jovem, muito angustiado, trabalhava demais, fazia hora extra, queria guardar dinheiro, comprar coisas. O seu casamento estava afundando por causa das suas atitudes. Atitudes de menino. A esposa disse para nós, olha, não dá para continuar casado com ele, esse homem tem atitudes de menino. E ele disse para mim assim, falei, por que você faz tudo isso? Por que você trabalha tanto, luta tanto? Ele falou assim, meu pai sempre disse para mim que eu não ia ser nada na vida. E eu vivo para mostrar para ele que ele estava errado. Eu já consegui carro, já consegui casa, consegui casar, consegui ter filho, consegui promoção no serviço, mas ainda não consegui que ele olhasse para mim e dissesse que ele estava errado. As palavras que ele me disse lá atrás mudaram todo o curso da minha vida. Existem palavras que eu ouvi, palavras que você ouviu, que mudaram, quem sabe, o curso da sua vida. É tempo de você e eu acreditarmos mais em Deus do que no que disseram para nós. Muitas coisas que nós dissemos a nosso respeito mesmo, muitas vezes emperram a nossa vida, emperram o nosso crescimento. Eu não acredito que o simples fato de você mudar a sua forma de falar muda a sua vida, embora tenha alguns casos até comprovados do que isso aconteceu. Eu não estou estimulando você a mudar o jeito de você falar. Eu estou estimulando você a mudar o que está dentro do seu coração. Eu estou estimulando você a crer que existe um Deus que pensa diferente ao seu respeito. Eu estou estimulando você a crer num Deus que certa vez olhou para um homem chamado Saulo, aonde toda a igreja cristã olhou para ele e disse, esse cara não tem jeito, é um matador de cristãos, é um eliminador de cristãos. Se ele continuar vivo, Deus, nós vamos morrer todo mundo e o seu projeto vai parar. Ele não tem jeito. Mas o meu Deus e o seu Deus não é um Deus que olha as pessoas como as pessoas as olham. Deus olha para Saulo e vai de encontro com ele no caminho de Damasco e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu tenho uma visão diferente da sua vida. Eu tenho um propósito diferente para você. Se você deixar, eu mudo sua vida. Se você permitir, eu coloco dentro de você o meu espírito. E eu transformo toda essa vontade de destruir cristãos em vontade de produzir cristãos para o reino de Deus. Aonde abundou o pecado, querido, Deus é especialista em superabundar a graça dele. Fernando, esse negócio está me deixando meio para baixo porque eu acho que eu uso a minha boca muitas vezes errado. Provavelmente você não usa a sua boca mais errado do que eu já usei. E embora foi difícil ler esse começo desse texto, por saber que quem ensina tem maior julgamento, eu pude glorificar a Deus, porque hoje Deus pode usar algumas das minhas palavras para abençoar outras pessoas. Mas eu sei que nem sempre foi assim. E se tinha alguma coisa que eu não era muito bom, era nisso.
e pela misericórdia de Deus, pelo Espírito, trabalhar do Espírito Santo de Deus na minha vida, as coisas mudaram. E eu creio que ainda vão mudar mais. Você pode ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas, querido. Deus pode usar essa mesma língua que tem provocado grandes incêndios para abençoar outras pessoas. Preste atenção se alguma coisa na sua vida não tem sido travada porque palavras foram liberadas contra você. E você teve um outro rapaz, situação muito difícil. Ele acabava de ser mandado embora de um outro emprego, ele já tinha tentado vários empregos. Me levaram ele para conversar comigo, ele não era cristão, ele disse assim: Fernando, eu tenho medo. Está acontecendo comigo tudo o que minha ex-mulher falou que ia acontecer. Falei, não, me explica mais, não estou sabendo dessa história, eu só queria ajudar você a arrumar um emprego, mas explica mais o que é isso aí. Ele falou para mim, minha mulher largou de mim, eu saí para fazer uma viagem, quando eu voltei, eu cheguei em casa, ela estava com tudo arrumado, as coisas já tinham sido levadas, mas ela não tinha ido embora ainda. Ela tinha ficado na casa só para me esperar chegar e para me dizer essas palavras: você não vai dar em nada, eu ainda vou te ver na sarjeta. E ele olhou para mim e falou assim, eu acabei de perder o emprego de novo, eu estou quase perdendo o lugar que eu moro, eu estou achando, Fernando, que as palavras dela vão se cumprir na minha vida. E eu disse para ele, cara, e vão mesmo. Porque você assimilou essas palavras com tanta força, que se você não mudar isso, e perceber o que Deus pensa a seu respeito, você vai acabar chegando lá. Palavras, querido. Palavras que mudam o curso de uma vida. Meninas que se tornam prostitutas por causa de palavras. Homens que se tornam drogados, ladrões, pessoas ruins, maldosas, por conta de palavras. Palavras malditas. Eu não estou dizendo que tudo é causado pela palavra. Eu estou dizendo que palavras causam muitas coisas. Que palavras, quem sabe, você tem dito, que podem causar incêndios na sua vida. Que palavras, quem sabe, você não tem dito, que podem estar trazendo grandes mudanças no curso da sua vida. Por favor, não deixe sua vida ser movida por palavras baseadas em pensamento dos outros. Baseie e siga a sua vida a partir da palavra de Deus. Deus tem uma palavra dele para mim e para você. Troque as palavras suas, as palavras dos outros, pela palavra de Deus. Ele continua, o autor de Tiago continua dizendo que ninguém consegue domar, que é mal, incontrolável, cheio de veneno mortífero, e que muitas vezes nós usamos a nossa boca para uma dualidade. Nós bendizemos, nós amaldiçoamos. Quando eu e você falamos contra o ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus, nós estamos amaldiçoando aquilo que Deus criou. Deus não me chamou como cristão para amaldiçoar as pessoas. Eu não posso julgar, Fernando, e constatar a realidade? Sim, eu posso julgar, eu posso constatar a realidade. Eu posso desejar justiça, Fernando? Pode desejar justiça. Mas lembre que a Bíblia diz que à medida que você julgar, você vai ser julgado. A Bíblia não diz que não é para você julgar. Você pode julgar. Mas à medida que você julgar, você também será julgado. Então eu questiono muito alguns amigos meus, palmeirenses ou corintianos, diga-se de passagem, só porque eu fui no jogo hoje. Gostei de ver o espetáculo, gostei de ver o lugar, não gostei de ouvir o que eu ouvi. Não sei se é um lugar para mim estar.
Porque eu nunca vi um lugar que as pessoas desejam tão o mal do outro, em conjunto. Cara, se o cara do adversário quebrasse a perna, torcia, fala, meu Deus, acho que eu não posso estar aqui. Porque vai que Deus imaginou que eu ergui a mão também, eu não ergui não. Quer que ele machuca não. Mas às vezes eu vejo pessoas se degladiando por causa de política. Ofendendo com palavras malditas por causa de política. Ofendendo com palavras malditas por causa do time de futebol. Ofendendo por causa da escolha do gênero, da raça. Querido, eu e você somos cristãos. Nós só estamos no mundo, nós vimos aqui sexta-feira, para ajudar Deus no projeto dele de reconstruir a imagem e semelhança de Deus na vida do homem. Nós somos chamados para usar a nossa boca para profetizar bênção e dizer, ó, pode ser que assim hoje está assim, mas se Deus entrar nessa vida, se Deus entrar nessa pessoa, tudo muda. O poema dele volta a ser criado nessa pessoa. Achar defeito, eu sou bom, não sei você. Você é bom de achar defeito? Você é bom de olhar para a pessoa e falar assim, esse aí é assim, essa aí é assim. Se eu te pedisse para dar 3 defeitos do seu cônjuge, quem lhe daria aqui? Ninguém. Olha que sabedoria, que bênção. Isso eu vou parar até a pregação agora aqui. Vamos embora para casa. Querido. 3 defeitos. Tem alguns teriam uma dificuldade enorme. Fala assim, qual dos 3 eu falo? Agora, se eu te pedisse para falar 3 qualidades do seu cônjuge, seria a mesma facilidade? Nós temos mais dificuldade de achar coisa boa. Nós temos mais facilidade de achar coisa ruim no outro. Muitas vezes, nós louvamos a Deus, mas não abençoamos o próximo. E eu queria convidar você a refletir sobre como você tem usado a sua boca. Não se pode ser assim, diz Tiago. Palavra final para nós, meus irmãos. Pode ser que esteja acontecendo isso na sua vida, mas não pode ser assim. Nós precisamos lutar contra isso. Nós não podemos nos conformar com isso. Eu sempre falei palavras de baixo calão, palavrões, e quando eu me aproximei de Deus, eu falei, Senhor, não vai dar. Eu só aprendi a falar isso na vida. O que eu mais sei falar, eu aprendi no adolescente com meus amigos, com a turma aqui, foi esse negócio. Eu ia na igreja, em vez de dar um glória, queria sair outra coisa. Eu falava assim, nossa! Quer dizer quase a mesma coisa, mas não posso falar esse negócio aqui. Eu falei, não, Deus, esse negócio não está glorificando o seu nome, o Senhor precisa mudar a minha vida. Em determinado momento, ele fez um download da nova versão. Graças a Deus, hoje eu tenho uma casa que é conhecida por uma casa que não se fala palavrão. Eu posso dizer para minhas filhas, olha, onde você aprendeu isso? Aqui em casa não foi. Mas não foi porque eu sou bom, querido. Foi a graça de Deus agindo na minha vida. Porque eu era especialista em falar esse negócio aí, cara. Sabia todos que você podia imaginar. Deus pode mudar o nosso jeito de ser, o nosso jeito de falar. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre o seu bom procedimento mediante a obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se você abriga no coração, olha o que eu estava falando, inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem nisso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. A vontade do mal é implantar dentro do nosso coração inveja, amargura, ambição, egoísmo. Coisas que nos fazem destruir o outro, usar uma sabedoria falsa. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males.
Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. E eu cheguei à conclusão, lendo esse texto, que a melhor versão que Deus quer de mim, a melhor versão do Fernando é uma versão mais pacífica, uma versão mais amável, uma versão mais compreensível, uma versão mais cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Agora, especificamente no momento de vida que você está vivendo, no momento que eu estou vivendo, Deus diz para mim assim, olha, Fernando, você precisa ser mais compreensivo. Se eu tivesse uma das palavras aqui para pedir na nova versão, eu falar assim, compreensão, Senhor. A minha incompreensão de algumas coisas tem me feito fazer coisas que eu não queria fazer. Agora, se você pudesse vir aqui na frente e escolher uma dessas palavras para sair na sua próxima versão, o que você gostaria de ser melhor na próxima versão da sua vida amanhã? Mais puro, mais pacífico, mais amável, mais compreensível, mais cheio de misericórdia? O que você gostaria que Deus desse para você na nova versão de você mesmo? Porque Ele quer dar.